Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Oferecimento Siemens. Faltou prudência? Com proteção elétrica não se brinca. Siga Siemens. Lá vamos nós, a partir de agora, vamos unir o Brasil com a maior e melhor rede de rádios do país. Esta é a sua rede Bandeirantes de rádios, direto e reto a... Na ponta da linha. É para do campo de ataque, de graça para fazer mais um. Calera entrou na cara do gol, bateu! Do São Paulo no Morumbi! Na ponta da linha com um dos caras que mais conhecem futebol nesse país. Desde a minha ida a Tóquio não tinha voltado a conversar com ele. Seja muito bem-vindo, meu caro Muricy Ramalho, boa tarde. Boa tarde, Eli, é um prazer falar com vocês, com você, te acompanhei, claro que em Tóquio e na sua volta aqui também na Band e na rádio também. Ô Muricy, eu gosto dos nossos papos, independentemente, você é testemunha disso, de você estar no São Paulo, estar no Flamengo, onde quer que você esteja, como conhecedor de futebol. Eu estou um pouco assustado, Muricy, como conhecedor que você é, com essa questão de termos 7 técnicos estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, 35% dos técnicos são estrangeiros na Série A do campeonato. E aí quando você traz, sem nenhum demérito, mas quando você traz um técnico do Paraguai, sem nenhum retrospecto, para comandar o Bahia, me parece um pouco complicado, não, Muricy? Isso é um pouco complicado, sim, entendeu? Porque o que não se pode não é só porque é estrangeiro, é bom, né? Tem que ver se realmente tem qualidade. O que acontece, na verdade, que esse número de estrangeiro, é que no momento, acho que o Ocado, que lançaram vários jovens treinadores brasileiros que estudam muito, que são muito capacitados, mas que não estavam prontos ainda para dirigir, principalmente times grandes, né? Então bateram e voltaram, né? Porque não é só estudo, tem que ter experiência, tem que saber lidar com toda essa potência que é esses grandes, né? Então isso não é novidade, né? Mas o que eu penso é que daqui já uns 2-3 anos, uns 3 anos, aí sim nossos treinadores mais jovens vão estar preparados no que diz respeito a completo, né? Principalmente de experiência, né? E aí a gente vai começar a diminuir. Agora, o que não pode é isso, né? A gente achar, né? Principalmente os dirigentes, porque é estrangeiro tem que trazer, não tem que saber se o cara é bom ou não, né? Não, concordo plenamente. Você sabe que domingo a gente passou no Show do Esporte uma reportagem a respeito do Flamengo e nesta reportagem, claro, a evolução do CT do Ninho do Urubu. E essa evolução com certeza passa por você. Naquela sua última passagem pelo Flamengo, você tinha uma preocupação muito grande de aparelhar o CT, de fazer do CT uma referência em termos futebolísticos, não, Muricy? É claro, mas é por isso, cara, que no meu contrato estava isso também, ou seja, eu assinei um contrato longo, depois não pude cumprir pelo problema que eu tive de saúde, mas uma das coisas era essa, ou seja, quando eu cheguei no CT do Ninho do Urubu, a gente pisava em barro ainda, entendeu? A gente não tinha lugar nem para descansar depois do almoço, era muito ruim, só que tinha um planejamento muito forte, né? O presidente Bandeira contratou pessoas realmente para mudar completamente o que era o Flamengo, porque o Flamengo é uma potência, né? E é o que eu explicava também, até no próprio Fluminense, ou seja, a estrutura, ela não ganha jogo, mas ela ajuda a ganhar, né? E a gente está vendo aí a diferença hoje, que é o Flamengo, né? Com todos esses títulos, todos os investimentos, né? Então, é muito importante, né, a estrutura. E o Flamengo, só que o Flamengo planejou, coisa que nunca tinha feito, né? E aí deu o que deu, ou seja, hoje tem os melhores treinamentos
do Brasil e do mundo, e aí vem os resultados, né? Ô Muricy, quando o Rogério Ceni, que você conhece muito bem, assumiu o Flamengo, eu disse o seguinte: Rogério estuda, é competente, tem personalidade, mas talvez tenha dificuldade e não tenha tamanho, e você sabendo o que eu estou falando, para comandar o nível de jogadores que atuam no Flamengo, para comandar a potência que é o Flamengo, para ter estofo para saber o tamanho que um treinador precisa ter, sem que ele seja o protagonista, para comandar aqueles caras do Flamengo e para ter afinidade com a torcida. Infelizmente eu estava com a razão. O Rogério não tinha tamanho para ser o treinador do Flamengo, Muricy? Eu acho como você falou, né, Rogério? Eu tive lá a felicidade de ir em Fortaleza entrevistar o Rogério, que nós estava na Globo, e vi que de perto que realmente seria, e vai ser, ainda não está pronto, vai ser realmente um grande treinador do futebol brasileiro. Agora, é claro que ainda ele é jovem, né, tem que reconhecer isso, tem que corrigir algumas coisas, porque isso é natural de um jovem treinador, e da maioria dos nossos jovens treinadores tem que corrigir algumas coisas, né? Não é fácil, né? Você não é por conhecimento, não é por estudos, não é por personalidade, é por tempo, né? Não é fácil você lidar com grandes jogadores, né? É muito difícil, né? E isso você vai adquirindo através do tempo. Você vai adquirindo através do tempo, tendo mais calma, tendo mais gestão de vestiário, né? Mais gestão de justiça, porque o jogador, principalmente esses caras grandes, o que eles gostam do treinador é isso, ou seja, que tenha realmente justiça no que está fazendo no dia a dia, que joga quem é o melhor, que não se entusiasma porque o cara tem o nome. Então tudo isso faz parte da carreira do treinador, mas isso ele vai adquirindo através do tempo. Isso não se aprende lá na escola, não. Isso na escola não vai aprender, né? Então o Rogério com certeza vai ser no futuro um grande treinador. Eu sempre digo que o talento pode até ser divino, a entrega é de cada um, mas a experiência não tem jeito, a experiência só vem com o tempo. Experiência que o Renato Gaúcho tem de sobra. Eu acompanho muito de perto o trabalho do Renato, ele não é nenhum gigante, nenhum brilhante na questão tática, mas se tem um cara que sabe controlar vestiário, que tem harmonia de vestiário, que sabe como conduzir cobra criada, esse cara é o Renato Gaúcho, não, Muricy? É o forte dele, tá? Cada treinador tem o seu lado forte, ou seja, tem uns que são mais táticos, hoje outros que têm o pulso firme, né? Outros que sabem levar os jogadores, principalmente jogadores de nível, né? Igual tem o Flamengo, né? Isso é fundamental, ou seja, e o Renato é craque nisso, né? É craque de você, às vezes, o jogador grande ficar fora e não ficar assim de cara feia, saber que ele é importante, entendeu? Ele sabe lidar muito bem com isso, né? Ele sabe tratar bem os jogadores, né? O cara que tem a famosa manha, né? A malandragem, tem que ter também, entendeu? A gente, claro que as pessoas que estão de fora, se usar esse termo, fala, pô, mas isso aí não é moderno, mas é o lado do que tem que ter o treinador também de saber levar, porque muita gente no Flamengo fica fora e são muito bons jogadores, são craques, né? E ficam fora porque tem muitos jogadores, né? E aí acontece, aí tem que ter um cara habilidoso como o Renato, cara, porque não adianta só conhecimento, tem que saber lidar com essas pessoas aí. E saber lidar é uma arte, né? A gente sabe muito bem. Aliás, o São Paulo perdeu um campeonato brasileiro que tinha tudo para conquistar e eu acho que talvez tenha sido um ponto de referência aquela discussão do Fernando Diniz com o Tietê. Aliás, o Tietê veio a público só agora para dizer que aquilo realmente foi um marco para ele, para o grupo. Causou muito incômodo aquele xingamento do Diniz para cima dele em público naquele momento, no meio da partida. E tem coisa que não tem volta, né, Muricy? A gente sabe que tem coisa que por mais que o cara tente reconstruir, não consegue, né? Não, num time grande é difícil, Eliano. Num time grande, cara, porque tem jogadores grandes, é difícil você reverter, às vezes, alguns quadros, entendeu? É muito complicado. Por isso que você tem que ter sabedoria, né, para saber no momento que você tem que pegar um pouquinho mais forte,
não publicamente, vestiário é muito melhor. Então você tem que saber que isso vai ficar, né? Vai ficar, porque, sabe, você, claro, depois aceita, tá tudo bem, mas não fica tudo bem. A gente conhece nesse nível que nós estamos falando aqui, né? Nesse nível de coisa gigante, coisa grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, na gestão, né, do dia a dia, e esse é uma coisa muito importante, principalmente num time gigante, né, com grandes jogadores, né? Você sabe, ô Muricy, que eu fiquei muito tempo no Japão e acompanhei muito de perto a seleção do André Jardine. Fiquei encantado com o trabalho daqueles jogadores. Aliás, quero que você mande um grande abraço ao Daniel Alves quando estiver com ele, porque eu fiquei impressionado com a entrega do Daniel aos 38 anos e com o comando dele, a personalidade dele e a disposição que ele sempre mostrou para conquistar aquela medalha de ouro, que não tem absolutamente nada de dinheiro envolvida, e sim o orgulho de você poder ser campeão olímpico. E o André Jardine, ele me coloca algumas coisas muito interessantes. Ou seja, se você parte da premissa verdadeira, a sua chance de acertar é grande. Se você parte da premissa errada, você não tem nenhuma chance de acertar. Isso vale para o treinador, isso vale para quem julga o treinador. Se você acha que o cara é competente, tem confiança no trabalho dele, você tem que acreditar, porque ninguém quer ganhar mais do que o treinador. E você tem que acreditar que ele sabe exatamente com quem ele pode contar no momento mais difícil. E tanto ele quanto o Zé Roberto Guimarães me disseram uma coisa interessantíssima. Tem jogador que vai até os 30 minutos. Ou seja, tem cara que vai ótimo, que vai muito bem quando o jogo está empatado, quando está ganhando de 1-0, quando está ganhando de 2-0. E tem aquele que faz a diferença quando o time está perdendo por 1-0 e precisa daquela vitória e são 30 minutos do segundo tempo. Esse é o diferente. E o treinador que está no dia a dia, se ele for competente, ele tem que enxergar isso, né, Muricy? Claro que tem que enxergar isso. Faz parte do time, faz parte também do comando do treinador, observar isso, observar esses caras que fazem a diferença no jogo, entendeu? Você falou do Daniel aí, realmente é um grande profissional, né? Um cara que se cuida muito, se entrega muito, e ele queria muito esse título aí, não era por parte financeira, nada disso, que ele nem precisa, mas pro currículo dele, é um cara vencedor, né? Então, isso que você falou é importante. O treinador tem que saber até esse momento, até 30 minutos está perdendo, como é que ele pode fazer, né? Com quem que ele pode contar, né? Porque jogadores dão a resposta, e você tem hoje a facilidade de ter os números, né, desses jogadores, né? Que no momento do jogo que ele pode dar a resposta, quando é que ele cresce no jogo, que tipo de jogo ele pode enfrentar, né? E tem alguns que você sabe, tem alguns que numa decisão, numa coisa mais pesada, sente muito, né? Então você tem que estar olhando com carinho tudo isso do jogador, e existem ferramentas para isso, né? Ô Muricy, como é que você se comporta do alto da sua experiência e da sua competência e da maneira como você enxerga futebol? Até onde você acha que pode colocar uma questão para o Crespo? Até onde você acha que não pode? Até onde dá para conversar com o jogador? Até onde não pode passar daquele ponto? Até onde você pode usar a linguagem do Renato Gaúcho e ser mais boleiro com aquele jogador para tirar o melhor dele? Como é que é esse trabalho, Muricy? Bom, com o Crespo eu converso diário com ele, né? Eu converso todos os dias, porque ele é um treinador, e ele mesmo reconhece, ele é muito jovem como treinador, né? Agora, você precisa saber, né, se o cara aceita, né, a conversa, né? Eu tenho que ter um limite, é claro que tenho que ter um limite, né? O que eu mais converso com ele é mostrar o que é o futebol brasileiro para ele, o que quer mostrar o São Paulo, o que o torcedor do São Paulo pensa, entendeu? Que tipo de jogo que nós queremos que ele pratique, entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, cara, eu nunca vou falar, ó, põe esse, tira aquele. Isso eu não vou falar porque é uma coisa dele. É tático, essas coisas é tudo dele, né? Mas agora, eu estou sempre, todos os dias, à disposição, né? Às vezes ele quer conversar alguma coisa tática, mas partindo dele, também fala alguma coisa, entendeu? O tipo de jogador que ele necessita para aquele tipo de jogo que ele quer praticar. Isso eu converso com ele, né? Mas eu tenho meu limite, porque eu fui treinador também, né? E ele está lá no dia a dia, né? E ele que tem que decidir as coisas, né? O treinador tem que tomar decisões. Não só o treinador, todos os comandantes, né, são assim, né? Então, agora, a vantagem que ele escuta, a verdade é essa, ele escuta e quer aprender, né? E
E ele que a maioria das vezes ele que me procura para conversar, né? Porque eu quero deixar ele muito à vontade, né, em relação a isso, né? E, então a gente está se dando muito bem, com certeza a gente está se dando muito bem nesse sentido, porque eu respeito muito, né, o treinador, porque fui treinador, né? E agora em relação aos jogadores, né, eu também tenho que tomar cuidado, né? Assim, é claro, quando eu vejo um jogador que está cabisbaixo, que há alguma troca, né? Porque isso acontece muito, né? Eu vou lá, chamo o jogador, isso acontece, vamos lá, continue treinando, porque assim, daqui a pouco você está de volta, entendeu? Dá alguma dica, igual agora eu dei esses dias, quando o Igor Gomes entrou na área, que eu insisto demais com ele, como eu fazia com o Ganso, que um meia tem que entrar na área, né? E eu falo quase todas as vezes para ele. Outro dia ele ia jogar no Morumbi, e o jogo estava difícil, estava empatado, ele entrou na área no finalzinho do jogo e fez o gol, e até ele comentou depois do jogo isso, né? Então esse tipo de coisas assim, né, de conversar com o jogador, deixar o jogador desanimar, aí perfeito, né? Porque eu não entro também no campo, né, olha, você tem que taticamente fazer isso, fazer aquilo, não, esse é problema do treinador, né? Mas converso muito com os jogadores, porque eles querem saber também, né? A gente ganhou títulos aí na nossa carreira, então eles querem saber mais ou menos como é que é. Então eu tenho a convivência agora, eu sei lidar e sei o momento certo de falar e o momento de ficar quieto. Essa é a experiência que com certeza faz a diferença. Calheri vai fazer a diferença nesse comando do ataque do São Paulo, Muricy? Tomara, cara, tomara que faça a diferença, né? Eu acho que ele já vem com uma coisa muito importante, né? Que é o torcedor de São Paulo, né? Que gosta muito disso. Isso é muito importante, né? No time de futebol, né? Quando você traz um jogador e a torcida gosta, né? Então você traz a torcida para o seu lado, né? O mesmo Neves também chegou também, é tradição no São Paulo, os uruguaios ir muito bem, né? Então ele leva essa vantagem de ter o torcedor do seu lado, né? E pela passagem que ele teve aqui, né? Ele fez muitos gols, né? E então é o que a gente espera dele, né? A gente espera dele isso, né? Como a gente também esperava do Rigoni. O Rigoni está dando tá dando retorno muito bom, né? Foi uma ótima contratação, e eu acho que a gente está trazendo um cara que a torcida gosta e vai nos ajudar bastante pondo a bola para dentro, né? Que é o que a gente acha. E também, claro, que nós temos o Crespo vai ter mais facilidade, né? Vai ter mais opções, né? Porque a gente joga muitos campeonatos, então ele vai ter o Pablo, vai ter o Calera, aí ele vai escolher lá, né? Tem o Luciano agora, né? Tem muita gente, né? Tem o Rigoni, né? Tem o Vitor Bueno, tem o Marquinhos também, né? Que é um jogador da base. Agora também tem o Juan. Então você vê o número de jogadores que nós estamos falando aí. O Crespo vai ter a oportunidade de, às vezes, rodar o time como ele gosta de fazer, né? Agora, o Muricy é interessante, né? Porque a gente está colocando nomes e muita gente reclama de falta de elenco. Mas eu fico me perguntando, isso não é falta de elenco, né? Muito pelo contrário. Eu, quando vejo o Rigoni, eu fico encantado, porque é um cara, há muito tempo, não sei se você concorda, eu não vejo um cara que chuta com as duas pernas da mesma maneira, com a mesma qualidade. É impressionante, ou eu tô falsamente impressionado, Muricy? Não, eu também, quando eu vi, porque o que acontece? Ele não estava jogando lá no time da Espanha, né? Então ele estava com dificuldade. Mas como nós começamos a ver as imagens, porque a gente vê todo dia isso, né? A gente não sabia o que ele era, cara. Se ele era destro ou canhoto, porque há muitos anos, eu conheço muitos jogadores, eu não vi um jogador dessa qualidade com as duas, entendeu? Parece que ele bate escanteio com uma como outra, né? Agora, o que acontece, esse é o problema, ele não estava no bom momento na Europa, e nós trouxemos e fizemos um bom negócio, né? Porque nós vamos pagar só o ano que vem, e ele já está dando retorno. Mas nada de graça, cara. Esse cara é muito profissional, entendeu? Chega cedo. Hoje ele estava muito cedo lá no clube, hoje não precisava ter chegado cedo. Chegou cedo, ele já estava lá na musculação, já estava se cuidando. Então é muito profissional, entendeu? Então essa é uma coisa também que nos chama atenção, né? E também o próprio Carelli também a gente acha que é isso também, né? Que ele, a gente tem muitas informações sobre ele, que é muito profissional. Então é isso. O Crespo agora tem
tem muitas opções, né? Aí a dor de cabeça que eu acho que todo técnico gosta de ter, né? E ele tem que tomar decisões, mas vai ter para rodar o time com muitas opções. Não, tem opção, precisa saber como escolher. Só para terminar, estamos no finalzinho, 30 segundos. Essa folga pelo menos ajuda o departamento médico, né, Muricy? Porque agora, pelo menos com essa folga por conta das datas FIFA, dá uma desafogada, dá uma respirada para todo mundo, né? Recupera os jogadores, também recupera o time, né? Assim, mentalmente, fisicamente, porque os caras não param, né? É o tempo todo viajando, jogando, mentalmente, dá um descanso e também faz uma pré-temporada, mini pré-temporada, para recuperar o time. Maravilha, conversamos com o Muricy Ramalho, é sempre um papo bom. Você vê que a gente fala 5 minutos de São Paulo e 15 de futebol, porque esse é o nosso encanto, né, o Muricy? Então, não é porque você, nesse momento, é coordenador do São Paulo, os nossos papos futebolísticos sempre foram para acrescentar para o nosso ouvinte, e independentemente do ouvinte ser São Paulino ou não, é sempre engrandecedor ter você aqui no programa. Um grande abraço, muito obrigado, viu, Muricy? Eu que agradeço, Elias, sabe que aqui estou sempre à disposição para falar de futebol, que é o mais que a gente gosta, tá bom? Um abraço a todos aí.